O mágico pede ao espectador para fechar os olhos. Então, coloca 16 cartas diferentes viradas para cima em 4 fileiras de 4 cartas. Aí, ele fala para essa pessoa abrir os olhos, mas apenas por um segundo, e selecionar uma carta. Depois, ela volta a fechar os olhos e só pensa na que escolheu. O ilusionista diz que agora vai pegar essa carta e substituí-la por outra. A pessoa abre os olhos e vê que a dela não está lá. E aqui está o segredo do truque. Quando ela fecha os olhos pela segunda vez, o mágico simplesmente substitui todas as 16 cartas por outras completamente novas. O público não desconfia que ele mudou o baralho inteiro, já que estava focado apenas em uma carta. O importante é fazer com que o espectador escolha uma delas o mais rápido possível, para que não olhe para as demais. Já neste truque incrível, uma carta muda na palma da mão da pessoa. O mágico pede que ela tire uma do baralho e memorize qual é. Digamos que escolha o 10 de paus e a devolve ao mágico. Ele esconde as mãos nas costas com todas as cartas. Em seguida, mostra o baralho, segurando na vertical, de frente para a pessoa, que vê o 6 de ouro. Esta é sua carta? Ele pergunta. Não. O mágico a remove do baralho e a coloca virada para baixo na mesa. Ele esconde as mãos nas costas novamente e depois mostra o baralho de frente para a pessoa novamente. É um valete de copas, que também não é a carta escolhida. De novo, o cara coloca virada para baixo na mesa e esconde as outras atrás das costas. Na terceira vez, é a errada novamente. Então, a coloca para baixo e depois aponta para a primeira, que está sobre a mesa. Esta é a sua carta? Não. Ele a vira e é o 6 de ouro. Então aponta para a próxima. É esta? Não. É o valete de copas. Finalmente indica a terceira carta. É esta? Você sabe que é a errada de novo. O mágico então pede que a pessoa coloque a mão sobre ela e a vire. Quando ela faz isso, vê o 10 de paus, a mesma carta escolhida no início. E aqui está o truque. A pessoa escolhe uma carta e a entrega para o ilusionista, que esconde todas nas costas e coloca a escolhida no topo do baralho, virada para baixo. Então ele mostra o baralho, mas não revela as cartas. É preciso segurá-las verticalmente entre o polegar e os outros dedos. Elas estão voltadas para o público. A escolhida está mais perto, no topo do baralho, certo? Uma errada está na parte inferior e voltada para a pessoa. Ela diz que não é a dela. O mágico abaixa o baralho, retira a errada e a coloca na mesa. Então, esconde as mãos atrás das costas e faz a mesma coisa. Na terceira vez, quando ele estiver escondendo as mãos, recoloca a certa de cima para baixo, virada para baixo. E agora, coloca qualquer outra errada sobre ela. Então mostra o baralho para a pessoa, que vê a errada, mas a correta está logo atrás. O ilusionista abaixa o baralho, fingindo que está tirando a errada, mas na verdade está tirando imperceptivelmente a certa, virada para baixo. A pessoa pensa que ele colocou a errada na mesa, e a certa ainda não está lá. Agora ele pede ao espectador para virar a carta e aproveita a reação de surpresa do público. Em uma mão, o ilusionista está segurando o baralho de frente para o espectador. Existem 2 outras cartas na outra mão. O cara as entrega para a pessoa e precisa memorizá-las e colocá-las rapidamente no meio do baralho. Então joga o baralho na mesa com um movimento rápido. Ele tem 2 cartas na mão, aquelas que a outra pessoa escolheu. Aqui está a explicação. Basta escolher 2 pares de cartas parecidas. Pode ser o 10 com 9 de paus e o 10 com 9 de espadas. Agora, coloque o 9 de paus no final do baralho e o 10 de espadas no topo. Todas as cartas estão viradas para o mesmo lado. Em seguida, o mágico segura o baralho apenas com o polegar e o dedo indicador, na vertical, voltados para ele. Na outra mão estão o 10 de paus e o 9 de espadas. Ele as entrega ao espectador. A pessoa deve olhar rapidamente para as cartas e colocá-las no meio do baralho. Quando estiver pronto, o ilusionista apenas joga todas na mesa, segurando apenas aquelas que colocou embaixo e em cima, o 9 de paus e o 10 de espadas. Essas não são as que a outra pessoa escolheu, mas ela não irá notar a diferença, pois são semelhantes. É importante que o espectador olhe para as cartas e as coloque de volta no bolo o mais rápido possível. 4 ases. O espectador divide um baralho em 4 montes.
Depois mistura um pouco e encontra um as no topo de cada pilha. Agora veja a revelação. Basta colocar 4 ases no topo virados para baixo. A pessoa não deve saber que eles estão lá. O ilusionista pede para ela dividir as cartas em 4 montes iguais e os mantém virados, sem embaralhá-los. É preciso observar a pilha com eles no topo com cuidado, digamos que seja o da extrema direita. Então é preciso pedir ao espectador para pegar um monte sem os ases. Em seguida, que retire 3 cartas do topo e as coloque embaixo dele. Agora, a pessoa precisa pegar uma do topo da pilha que está segurando e colocá-la em cada um dos outros 3. É preciso repetir essa ação com alguma outra pilha sem ases. Mover 3 cartas de cima para baixo, pegar uma do topo e colocá-la em cada um dos outros montes. E fazer o mesmo com outro monte que não tem os ases. E agora o passo final. O ilusionista tem 3 montes sem os ases que estão misturados com cartas aleatórias. A pilha com os ases tem 3 outras aleatórias no topo, certo? Então é só pedir ao espectador para pegar este monte e mover 3 de cima para baixo. A pessoa pega uma do topo e a coloca em cada uma das outras pilhas. Assim, cada uma tem ases no topo. É só pedir para o espectador virar as cartas de cima. Carta que desaparece. O mágico mostra uma carta a alguém, segurando em uma mão e cobrindo metade dela com os dedos. Então ela desaparece suavemente na mão. Aqui está a revelação. Basta pegar qualquer carta e dobrá-la ao meio. Depois dobrar novamente a parte frontal já dobrada. Então é preciso abri-la novamente. Há 2 dobras nela. Depois, o ilusionista segura com a mão esquerda e cobre a dobra inferior com os dedos. Na sequência, puxa o canto inferior dela com os dedos da mão direita e a retira, puxando para baixo com o polegar. Para os espectadores, parece que ela está desaparecendo no nada. O truque mais fácil. Primeiro, é preciso espalhar o baralho com a face para baixo e deixar o espectador escolher qualquer carta. Ele pede que a pessoa a memorize e não mostre a escolhida. Agora, junta todas e divide o baralho ao meio. O ilusionista segura a metade superior com a mão esquerda e a outra metade com a direita. Rápida e discretamente, ele olha para a carta embaixo da metade superior que está na mão esquerda e a memoriza. Ele põe um monte de cima de volta em cima do outro e vira o baralho, espalhando as cartas viradas para cima. Então olha para todas e encontra aquela que estava na parte inferior da metade de cima. Ou seja, a que memorizou. A do espectador está bem ao lado, à direita e mais próximo da parte inferior. Cartas invertidas. O mágico segura o baralho com a face das cartas voltadas para baixo. Um espectador pega uma, memoriza e a coloca de volta no meio do baralho. Então, o ilusionista bate em todas e vira o baralho com um movimento só. Todas estão viradas para cima, exceto uma virada para baixo. Ele a vira e... é a do espectador! Aqui está a explicação. O baralho está virado para baixo. O mágico vira a carta de baixo e agora tem uma na parte inferior voltada para cima, mas o espectador não sabe disso. O ilusionista o deixa escolher uma do meio. Enquanto a pessoa está olhando para ela, ele vira o baralho. A carta apontada para cima está no topo agora. O baralho inteiro fica virado para cima, mas a pessoa não sabe, pois vê a carta do topo virada para baixo. Em seguida, ela coloca a escolhida no meio do baralho. Agora, o mágico bate a outra mão do baralho e desliza a carta do topo para fora. Parece que ele virou tudo em um só movimento. Então é só abrir o baralho e encontrar uma carta virada, que foi a escolhida pela pessoa. Agora é só virá-la.